Olá, você quer entender como funciona o saque aniversário, se realmente vale a pena optar por ele em 2023? Essas são algumas das perguntas que a gente responde nesse vídeo e espero que seja muito útil. Então vamos ao conteúdo. Eu começo aqui fazendo uma pequena relembrança de como funciona o fundo de garantia. Lembrando que o fundo de garantia é aquela poupança forçada que todos nós temos, né, trabalhadores CLT, aonde a cada mês o seu empregador, a sua empresa, deposita uma pequena parcela do seu salário e isso ao longo dos meses vai formando aquela economia, aquela poupança que você raramente tem acesso, né? O FGTS tem uma série de regras para que você consiga acessar. Uma das mais conhecidas é justamente o momento da demissão. Então, a demissão sem justa causa é aquele momento onde você tem acesso a todos esses depósitos e por ter sido uma demissão sem justa causa, você também tem uma multa complementar de 40%. Agora, isso funciona muito bem, mas a gente tem alguns problemas, né, dessa poupança forçada. Um dos problemas, talvez o primeiro, é justamente a questão do tempo. Se você tem uma poupança de 8% do seu salário todo mês, mas você não pode usar, talvez o momento da demissão não seja o momento mais apropriado para você ter acesso. Então você não tem um controle de quando você acessa, salvo casos muito específicos, né, conforme a regra do FGTS, você não tem controle a exatamente que momento você tem acesso ao fundo de garantia. O segundo problema, e no meu entendimento talvez até um pouco mais grave, é justamente a questão do rendimento. O FGTS é um valor seu que fica parado boa parte do tempo e ele rende no máximo aí 3% ao ano, mais uma taxa de chamada de TR que praticamente tem uma influência mínima ou nenhuma. Então você tem uma poupança que rende menos do que a poupança. Esses dois problemas tornam o fundo de garantia uma poupança não tão vantajosa como a gente espera que poderia ser. E talvez até um pouco por isso, para aliviar um pouco desses dois problemas aqui, nasceu em 2020 uma modalidade nova que é chamada de saque aniversário, aonde você não precisa mais esperar pela rescisão para ter acesso ao seu fundo de garantia. O saque aniversário, determinado, né, instituído pela Lei 3.932, permite que sempre no mês do seu aniversário uma pequena fatia do seu fundo vá direto para uma conta corrente ou poupança de sua preferência. E essa pequena fatia já te dá um acesso ao fundo que seria até então inacessível, né? Especialmente para quem não passou por nenhuma demissão, mesmo que você troque de empresa, você não tem acesso ao fundo de garantia, salvo realmente na demissão. Então você passou a ter acesso, mesmo que de forma pontual, no mês do seu aniversário, e um percentual até pequeno a esse recurso. E esse percentual, que uma vez que você opte pelo saque aniversário, ele passa a ser depositado direto na sua conta. E isso depende muito do seu saldo FGTS. Então, se você tem um fundo de garantia maior, você recebe uma alíquota bem pequena a cada ano. Então, digamos que eu faço aniversário em abril, e vamos supor que eu tenho um fundo de garantia acima de 20 mil, eu vou receber aqui no máximo 5% por ano, o que é um percentual muito pequeno. Se você tiver um saldo de FTS um pouco menor, você até recebe uma parcela um pouco maior, mas ainda assim você teria que esperar 2, 3, 4 anos para receber todo o seu fundo de garantia, o que também não torna o saque aniversário tão vantajoso quanto poderia ser, mas já é melhor do que o saque e rescisão, que é aquele que você recebe somente no momento da demissão. E talvez também até por isso surge uma outra modalidade, e essa sim passa a ser interessante em alguns contextos, que é a capacidade de você não ter que esperar cada ano, cada aniversário, para receber uma pequena fatia do seu próprio fundo de garantia. Esse é o caso da antecipação do saque aniversário. É através dela que você consegue, pelo intermédio de um banco, receber 3 a 10 anos, né, 3 a 10 aniversários, de uma única vez no momento que realmente te interessa. Então, nesse momento,
você multiplica para cada ano que você deseja antecipar, você multiplica esse percentual e, obviamente, subtrai dele uma pequena taxa de juros, porque você vai receber à vista, enquanto uma instituição bancária demora alguns anos para receber esse valor da Caixa Econômica. Então, é uma vantagem no sentido de tempo, é uma vantagem no sentido de receber um percentual substantivo, aqui, substancial, melhor dizendo, do seu fundo de garantia. E isso, de fato, pode te ajudar em momentos difíceis ou para honrar compromissos ou mesmo para fazer investimentos que você tem algum interesse. E o saque aniversário, né, a antecipação do saque aniversário, a gente sempre gosta de destacar algumas vantagens. E aqui é o momento onde você tem que decidir se de fato vale a pena aderir ao saque aniversário e fazer a sua antecipação. Então a gente coloca de forma muito clara aqui algumas vantagens e alguns pontos de atenção que vale de fato você observar. O primeiro é que você está usando um recurso que já é seu. Isso é uma coisa muito diferente de qualquer tipo de empréstimo pessoal, cheque especial, cartão, onde você está usando recursos de um banco. Aqui você está usando recursos que já são seu por direito. Depois, você não precisa aguardar um longo período. Se você simplesmente opta pelo saque aniversário, você poderia esperar lá 2, 3, 4, 5 anos para receber uma quantia substancial, mas aqui, enquanto você opta pela antecipação, você recebe vários anos de antecipação em uma única data. Uma outra vantagem, apesar de ser uma taxa, é que o banco, para fazer o pagamento desses N aniversários, ele vai cobrar uma taxa de juros porque ele está antecipando. Então, ao invés de você esperar 10 anos, o banco espera para receber isso e te paga à vista. Mas é uma taxa, uma das melhores do mercado comparado com qualquer outro tipo de empréstimo que você vai fazer, porque realmente existe uma garantia do saldo do FGTS. Não tem nenhum tipo de análise de crédito, porque é um valor que existe uma certa segurança no repasse dele para o banco, e você não tem que pagar nenhuma parcela. O próprio banco te antecipa o valor à vista, e o banco se encarrega de, junto à Caixa Econômica, resgatar essas parcelas. Então não existe uma preocupação ali de você fazer pagamentos a cada ciclo. E agora a gente fala um pouco dos pontos de atenção. Será que o saque aniversário realmente ele é feito para você? A gente cita alguns pontos. Primeiro, se você tem uma perspectiva de passar por de uma demissão no curto prazo, ou seja, você tem uma possibilidade de ser demitido, saiba que você não vai receber mais o saldo como você receberia nas demissões, mais os 40% de multa. Você vai receber sim os 40% de multa, isso não muda, mas o saldo do FGTS você não recebe mais no momento da rescisão. E é fácil de entender, porque você já está recebendo o saldo que você tem, não na rescisão, mas a cada período de aniversário. Então é só uma forma diferente. Você continua recebendo ele a cada aniversário, ou se você antecipar, você nem tem essa preocupação, porque você já recebeu, mas ao contrário de uma demissão, você não recebe ele no final. E para quem decide retornar à modalidade padrão, que é o saque rescisão, existe um tempo de carência de 25 meses. Então, se você optou pelo saque aniversário, hoje fez o saque, que é voltar amanhã, demora um pouco para você conseguir voltar ao modo normal de rescisão. Bom, então acho que aqui ficou um pouco mais claro como funciona, o que é, quais são as vantagens, quais são os pontos de atenção. E se você decidiu de fato optar pelo saque aniversário, a próxima pergunta que vem é como que você faz esse processo de opção? E a resposta é aplicativo FGTS. Ele é muito simples, você instala, está disponível em qualquer loja de aplicativos, e uma vez que você se cadastrou, conseguiu acesso, né, ao aplicativo FGTS, você basicamente acessa a opção aqui Saque Aniversário do FGTS, você marca aqui a opção de ler os termos e condições e você marca optar pelo saque aniversário. Ponto. A partir desse momento, você já é optante pelo saque aniversário e sempre no mês do seu aniversário você vai receber aquela pequena fração do seu fundo de garantia. E aí você pergunta, como é que eu faço então a antecipação? A antecipação requer um segundo passo, mas antes, se você tiver qualquer dificuldade
para instalar, para acessar o aplicativo da Caixa, existem aí os canais de atendimento da própria Caixa, que funcionam inclusive no fim de semana. Então, se tiver qualquer dificuldade, você consegue consultar. A gente também tem um link aqui, um atalho para a página da própria Caixa Econômica que mostra os principais problemas, como fazer o seu cadastro. Então é bem simples. Mas se você, além de optar pelo saque aniversário, você deseja antecipar de 3 a 10 parcelas, né, de 10 a 3 aniversários, você deve continuar realizando a consulta, né, a alteração aqui no aplicativo. E aí existe uma opção que é autorizar bancos a consultarem o seu FGTS. E nesse momento você está permitindo que uma instituição bancária faça a consulta ao seu saldo para que ela consiga te enviar uma proposta e se você aceitar essa proposta, você recebe lá de 3 a 10 aniversários, enquanto o banco demora 3 a 10 anos para receber esse valor da Caixa. E aí a opção que você escolhe é empréstimo do saque aniversário. Aqui na Para Você, nós trabalhamos com alguns bancos, mas a gente trabalha muito com o Banco Pan. Então, se você tem interesse em seguir com a sua proposta com a Para Você, você já pode aceitar os termos, adicionar o Banco Pan como nosso parceiro e gravar as configurações. Pronto. Uma vez que você fez isso, dentro do nosso próprio site, você se cadastra. Se você já não tiver cadastrado para receber a sua proposta, eu vou deixar aqui os links na descrição. Mas o cadastro é super simples, dados básicos. E uma vez que você fez o seu cadastro, dentro de alguns minutos, o nosso sistema automaticamente busca e valida as configurações do aplicativo que você fez. Se você configurou o aplicativo corretamente, automaticamente você vai receber a proposta para aceite, para revisão e aceite. E a gente faz o pagamento uma vez que você aceite, em questão de minutos e horas, né, através de Pix. E se a configuração do seu aplicativo não foi feita da forma adequada, a gente também mostra que faltou algum tipo de configuração. Então, uma vez que você se cadastrou conosco, optando por fazer o saque em antecipação, esse é o resumo do processo. Espero que tenha ficado claro como funciona. Nosso time de atendimento está sempre disponível caso você tenha alguma dúvida. Você pode acessar o nosso próprio site e também temos aqui o nosso WhatsApp inteligente que conduz todo o processo. Inclusive, você pode se cadastrar pelo WhatsApp também. Espero que tenha sido útil. E se for da sua opção, realizar a antecipação do saque, conte conosco para isso. Um abraço.